melhor escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Meus amados irmãos, amigos, alunos da Escola Dominical, hoje a nossa lição é de número 6. O título é Intimidade Amorosa. Ela faz parte da revista Expressão, que apresenta 13 estudos bíblicos com o título geral Igreja Complicada. Conhece alguma? Antes de iniciarmos o nosso estudo, eu quero pedir a direção de Deus para essa hora. Vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pelo privilégio de podermos estudar a Tua Palavra, Pai. Agora pedimos a Tua orientação, que o Teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações nessa hora. Eu oro no nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Eu convido que você abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Eu farei a leitura dos versículos 1 e 2. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. O apóstolo Paulo, no capítulo 11 de 1 Coríntios, a partir do verso 17, ele dá instruções quanto à celebração da ceia do Senhor. Esse texto nós usaremos no desenvolvimento dessa lição. A igreja de Corinto estava dando uma interpretação ou estava vivendo com alguns problemas com respeito à ceia do Senhor. A lição, em uma frase, diz o seguinte: a ceia do Senhor é um ato memorável, no qual não deve haver divisões, para uma participação com discernimento e temor. Muitas igrejas têm por hábito reunir os irmãos para uma boa refeição, para que o povo de Deus desfrute da comunhão ao redor da mesa. Os coríntios também estavam se reunindo ao redor da mesa para uma grande refeição. Mas o evento criado acabou separando a igreja em classes sociais. Jesus instituiu a Santa Ceia para lembrarmos o sacrifício na cruz que Ele fez por nós. Os elementos da ceia são o pão e o vinho. O pão simboliza o seu corpo que foi partido por amor de nós. A dor que nós merecíamos, Ele sofreu na cruz, em nosso lugar. O cálice representa uma nova aliança. O sangue de Jesus pagou os nossos pecados e estabeleceu uma nova aliança entre nós e Deus. Agora, não havia mais necessidade do sacrifício contínuo de animais, porque o sangue de Jesus foi derramado de uma vez por todas em nosso lugar. Jesus morreu a morte que nós deveríamos ter morrido e nos conquistou a vida que não merecíamos. A data e a ocasião. Na igreja primitiva, a celebração da ceia acontecia após uma grande refeição e expressava amor e fraternidade. Um dos objetivos era oferecer aos crentes mais pobres uma refeição farta. Quem tinha mais, abençoava quem tinha menos. Uma maravilha, não é?
Os coríntios foram se afastando paulatinamente, vou explicar melhor, paulatinamente, do propósito dessa festa de amor que tinha o nome de ágape. Eles transformaram a participação da mesa do Senhor em um ambiente de disputas, segregando a igreja em classes sociais. Como essa igreja estava? Cheia de divisões. Eu leio 1 Coríntios 11, 18. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Possivelmente, os 4 partidos da igreja, ou seja, de Paulo, Apolo, Cefas e Cristo, podiam ser vistos na celebração da ceia. Esse estudo sobre esses partidos nós fizemos na lição de número 2. Existiam panelinhas, a família estava dividida. Deus usou esse cenário de divisão para revelar quem eram os verdadeiros crentes. As divisões ao redor da mesa do Senhor evidenciavam problemas mais profundos, como soberba, orgulho, vaidade. Os coríntios se achavam super espirituais por causa dos seus dons, mas eles estavam enganados, pois maturidade espiritual se comprova pelo amor, não pelo mero exercício de dons. Sem unidade não há maturidade. A desunião e imaturidade eram percebidas na igreja. Havia acepção de pessoas. Eu leio 1 Coríntios 11, 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Os irmãos na fé viviam como estranhos em um mesmo ambiente. Havia competições entre eles e separação entre ricos e pobres. Os ricos se afastavam dos pobres para comer e se embebedar, enquanto os pobres não tinham alimento. Os crentes de condição mais simples eram desprezados e discriminados naquela igreja. Estava havendo a descaracterização da ceia. Eu leio 1 Coríntios 11, 17. Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Leio também 1 Coríntios 11, versículo 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. A divisão e a acepção de pessoas geraram distorção e negligência para com o real significado da ceia do Senhor. Todas as vezes que os membros da comunidade se reuniam, a culpa deles só aumentava. Não havia graça, não havia misericórdia e nem afeto entre eles. As pessoas eram feridas. Eu leio 1 Coríntios 11, 22. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Cristo era desonrado. Leio também 1 Coríntios 11, 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Vamos falar da unidade à luz da ceia. Lembro que Jesus amou e como nos amou. 1 Coríntios 11, 23.
porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão. Na noite em que foi traído, e Paulo faz essa menção, a traição sofrida por Jesus. Parece que Paulo ressalta a condescendência do Senhor em nos salvar. O amor abnegado e sacrificial de Jesus. Com certeza, era o amor que estava faltando aos membros da comunidade da igreja de Corinto. Judas, incitado por Satanás e por sua própria ganância, arquitetava um plano perverso para entregar Jesus por dinheiro. Jesus, o Filho de Deus, preparava para entregar a sua vida em favor dos pecadores. Na noite da sua traição, Cristo foi às últimas consequências para resgatar homens e mulheres que nada mereciam, a não ser a justa condenação. Dessa forma, somos constrangidos a amar até aquelas pessoas que não temos nenhuma razão aceitável para amar. Porque Jesus se entregou por nós. 1 Coríntios 11, 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Jesus caminhou voluntariamente para o local da sua morte, porque o Pai o entregou por amor. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. A cruz de Cristo não aconteceu por acaso. A cruz não simboliza o fracasso do Deus Filho, mas a vitória dele sobre os poderes do inferno e da morte. Esse é o grande amor de Deus. E eu não posso deixar de citar João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo, ao escrever aos Romanos, capítulo 8, versículo 22, declara: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nos o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A ceia nos faz lembrar o quanto nosso Salvador sofreu por amor de nós. Ele deixou a sua glória, fez-se servo e se humilhou até a morte e morte de cruz. Essa demonstração de amor sacrificial deve reger as relações entre irmãos na fé. Somos desafiados a amar com o mesmo amor de Jesus. 1 João, capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. E pregar que Jesus vai voltar. 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A celebração da ceia é a recordação da morte de Jesus e o anúncio da sua volta. Ele morreu, ressuscitou, foi elevado aos céus e um dia voltará para consumar o seu reino de paz e justiça. A sua volta é certa. Um dia nos apresentaremos diante do trono do julgamento de Deus e as obras dos salvos passarão pelo fogo. O que foi edificado com
palha, madeira, feno, queimará e nada sobrará, somente cinzas. Ficarão o ouro, a prata e as pedras preciosas. A maneira como servimos a noiva de Cristo, que é a igreja, vai determinar o que receberemos no retorno do seu noivo, de Jesus. Todos os crentes terão de comparecer diante desse tribunal. É o tribunal para julgar as obras e os atos dos cristãos que serão galardoados pelo que fizeram de bem à comunidade. Recomendações para a participação da ceia. Primeiro, discernimento. 1 Coríntios 11, 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Paulo está se referindo ao significado da obra de Cristo e o corpo de Jesus. Leio também 1 Coríntios 11, 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Esse corpo também se refere à igreja, denominada Corpo de Cristo. A igreja é uma família na qual todos são iguais em Cristo e, por isso, não devemos fazer acepção de pessoa. E deve haver temor. 1 Coríntios 11, 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que palavra dura! Quem é digno de participar dessa mesa? Assentar-se à mesa do Senhor de forma leviana e irrefletida é um erro gravíssimo. É preciso ter consciência da nossa indignidade, confessar os nossos pecados, clamar pela misericórdia do Senhor e obedecer ao mandamento que diz: fazei isto em memória de mim. Paulo afirma que algumas pessoas estavam doentes e outras mortas por participação da ceia indignamente. Eu leio 1 Coríntios 11, 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. No verso 34, o apóstolo Paulo admoesta a comunidade dizendo: a fim de não vos reunirdes para juízo. Se houvesse temor, eles não estariam passando por tantas lutas. O Senhor não é complacente com uma igreja que celebra o amor na formalidade, mas que não se ama de fato. A atitude de desprezo dos crentes de Corinto na celebração da ceia se opunha à atitude amorosa de Cristo manifestada no pão e no cálice. É preciso um autoexame. Leio 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Um autoexame é exigido. Não é examinar o irmão, e sim examinar a nossa própria vida. Esse autoexame é para afastar de nossos maus caminhos, em vez de nos afastar da participação do pão e do cálice. É um convite para fugirmos do pecado e renovarmos o nosso compromisso de fidelidade àquele que partiu o seu corpo e derramou o seu sangue para nos resgatar da condenação de nossos pecados. A ceia é um meio de graça, um instrumento de crescimento espiritual que Jesus concedeu à sua igreja. Qual é a mensagem para hoje? Fazer um autoexame
em seu coração. Qual o nível de consciência que você tem do significado da ceia? Você consegue participar da ceia tranquilamente, mesmo com o coração em amargura contra alguma pessoa da comunidade? Você pede perdão a Deus, se comprometendo a caminhar sempre na direção da reconciliação? Se as respostas foram afirmativas, é que você sabe discernir o corpo de Cristo. Esta autoavaliação deve ser uma prática que vai além de nossos encontros regulares de adoração. O nosso desafio é estar o tempo todo examinando a nós mesmos para ver se estamos na verdade. Outra coisa, participe da ceia. A participação da ceia do Senhor nos dá uma oportunidade de crescimento espiritual e bênçãos se nos aproximarmos dela corretamente. Não fuja dessa responsabilidade, nem despreze esse privilégio. Não deixe de usufruir desse meio de graça. Esteja sempre pronto a se arrepender dos seus pecados e celebrar o perdão de Jesus, simbolizados no pão e no cálice. Vamos para a conclusão. O partir do pão deve ser feito com alegria e com singeleza de coração. Todos os nossos esforços devem ser dedicados para que a ceia seja uma festa que relembre a morte e a ressurreição de Jesus. E seja também motivo de gratidão pelo sublime amor divino e a demonstração de amor aos nossos irmãos mais necessitados. Aplicação. Deus exige que a igreja viva em unidade, que não haja divisões e que sejamos inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer, como escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios. Jesus rogou ao Pai pela unidade dos seus discípulos na oração que nós chamamos oração sacerdotal. Se mantivermos o vínculo da união, estamos agradando a Deus. Suportemos uns aos outros em amor, com humildade, mansidão e longanimidade. Jesus morreu na cruz para constituir um povo unido, que irradia a luz do amor de Deus ao mundo. Que sejamos esse povo. Amém, irmãos? Vamos orar. Bondoso Deus, graças te damos por todas as tuas bênçãos. Graças te damos pelo teu grande amor para conosco, ó Deus. Graças te damos, ó Deus, pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele levou naquela cruz infamante os nossos pecados e pagou o preço dos nossos pecados para que nós pudéssemos ser salvos. Nós te agradecemos por tão grande salvação, Pai. Pedimos, ó Deus, que possamos a cada ceia que celebrarmos, ó Deus, lembrarmos do sacrifício de Cristo e crescermos, ó Deus, espiritualmente. Que cresçamos em santidade, olhando sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Abençoa, Pai, a tua igreja, abençoa os enfermos, ó Deus, e cura-os segundo a tua misericórdia, segundo a tua bondade, Pai. Sara a nossa terra, ó Deus, clamamos diante de ti, perdoa os nossos pecados, oramos no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Amém.